Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 17 de agosto de 2026. Analfabetismo cai para 4,9%, a menor taxa da série histórica. Parte 3. A taxa de analfabetismo no Brasil caiu ao menor nível da série histórica, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com os dados, 4,9% dos brasileiros não sabiam ler ou escrever em 2025. O cálculo se baseia nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua. É a primeira vez que o índice de analfabetismo fica abaixo dos 5 pontos percentuais desde o início da pesquisa, em 2016. Apesar da queda, o país ainda tem 8,4 milhões de pessoas analfabetas. Na comparação com 2024, há menos 592 mil pessoas que não sabem ler ou escrever um bilhete simples. Naquele ano, o índice de analfabetismo era de 5,3%, conforme o IBGE. O levantamento aponta que mais de metade das pessoas analfabetas no Brasil vive na região Nordeste, são 4,8 milhões, o que equivale a 10,6% da população da região. Na sequência vêm as regiões Norte, 5,7%, Centro-Oeste, 3,3%, Sul, 2,4% e Sudeste, 2,3%. Desigualdade. A maior parte das pessoas analfabetas do Brasil está na faixa etária dos 60 anos ou mais. 4,9 milhões, ou 58% do total. Isso significa que 13,8% das pessoas idosas são analfabetas. Na faixa entre 15 e 59 anos, a proporção é bem menor, de 2,6%. A diferença entre esses grupos da população reforça a importância de políticas de manutenção de crianças e jovens na escola, bem como aquelas específicas para a alfabetização de adultos idosos. Também indica que as novas gerações tiveram maior acesso à escolarização e foram alfabetizadas ainda na infância, destacou o pesquisador do IBGE William Kratochvil, analista da pesquisa. O levantamento aponta, ainda, uma diferença expressiva nas taxas de analfabetismo entre os diferentes grupos étnicos. Enquanto entre os brancos há 2,8% de pessoas que não sabem ler ou escrever, entre os pretos ou pardos esse índice sobe para 6,5%, considerando todos os grupos etários. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a educação na questão 685, mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode. O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei de caridade. Não basta se diga ao homem que lhe corre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. A ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências, durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Há um elemento, que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos.
considerando-se aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona na questão 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Ele volta ao assunto na questão 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá de sua sociedade. Cabe, certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde, é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de agosto de 2026. Por Alfredo Feijão Lopes.